Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a segunda carta do apóstolo Pedro. Prosseguindo nosso estudo nas cartas de Pedro, agora passando a sua segunda carta, fazendo algum comentário inicial sobre esta carta, queremos estar observando o seguinte. Primeiro, na saudação, Simão Pedro identifica-se como o autor da carta. E mais adiante, ele declara aos seus leitores que esta é a segunda epístola, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigira a primeira carta. É mais provável que Pedro escreveu esta epístola entre os anos 66 e 68 depois de Cristo. Mais alguma informação? Consideremos as circunstâncias originais dos endereçados estavam mudadas. Antes, ardia o fogo da perseguição pela sociedade em derredor. Agora, eram ataques vindo de dentro, através dos falsos mestres que ameaçavam os fundamentos da igreja, a verdade e a santidade. Atentemos bem a isto. A primeira carta foi mais um incentivo, uma consolação para aqueles que estavam debaixo de perseguições, mas agora o assunto já é diferente. O assunto é o cuidado com os falsos mestres. Observando os 3 capítulos desta carta, podemos considerar, no primeiro capítulo, acentua Pedro a importância do crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar a excelência moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, o amor pleno. Já no segundo capítulo, capítulo 2, adverte Pedro contra os falsos mestres que surgem dentro das igrejas, denunciando-os como arrogantes e obstinados e que desprezam as autoridades. Pedro procura lembrá-los que no passado também houve homens assim, mas sobre todos veio o juízo de Deus, o que não será diferente com os atuais falsos mestres. No final, terceiro capítulo, Pedro refuta a descrença desses mestres quanto à vinda de Jesus. Assim como a geração nos dias de Noé descria da ideia do juízo de Deus, esses outros estão enganados, pois com certeza Cristo voltará e destruirá pelo fogo a presente terra e cumprirá a promessa de novos céus e nova terra em que habita a justiça. Diante disso, os crentes devem viver vidas santas e piedosas no presente tempo, naturalmente aguardando na expectativa da manifestação de Jesus. Características especiais desta carta segunda de Pedro. Destacamos, primeiro, esta carta contém uma das declarações de grande peso no tocante à inspiração e à autoridade das Sagradas Escrituras. Pedro coloca uma palavra bem firme sobre as Sagradas Escrituras inspiradas por Deus. Já numa segunda característica, o capítulo 3 é um dos grandes capítulos do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo, falando que o tempo é determinado por Deus, é indiferente porque um dia para Deus é 1000 anos é um dia,
mas de forma nenhuma Deus retarda a sua promessa e a terra passará, e diz a palavra, com os elementos ardendo em fogo. Já numa terceira característica desta carta, Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como inspirados, ao mencioná-los juntamente com as outras escrituras, e citando também que Paulo escrevera pela sabedoria que Deus lhe deu. Tema: procurando entre várias propostas e assuntos da própria carta um tema, é natural que o que mais se destaca é o que se fala sobre os falsos mestres. Propomos este tema: sempre houve falsos mestres ou falsos profetas, e sobre eles o devido juízo de condenação. Sempre houve isto. Falsos mestres, profetas, mas o juízo de Deus se fez também notório. Mas também sempre a verdade e o propósito de Deus foram e serão estabelecidos. Havendo falsos mestres e falsos profetas, isso não anula o poder de Deus de operar e fazer cumprir as suas promessas e também estabelecer os seus desígnios. Passando então a outra observação de quais poderiam ser os objetivos ou o propósito de Pedro no escrever esta carta, podemos dizer que um deles é exortar os crentes a buscarem com diligência o crescimento progressivo, não ficando ociosos. O crente, num processo de edificação, de amadurecimento, de crescimento, como disse Paulo em Efésios, até a estatura de varão perfeito. Não é esta a palavra citada, citamos Paulo, mas Pedro está no mesmo sentido com outras palavras. Outro objetivo da carta é desmascarar e repudiar a atividade danosa dos falsos mestres que agiam nas igrejas. E finalmente colocamos um outro objetivo: alertar os cristãos para não se deixarem enganar, pois não falha o juízo de Deus, inclusive no final, com a destruição do mundo. Colocando um esboço proposto, aí está o início da carta como uma introdução, depois os 3 capítulos, praticamente 3 tópicos, ou 3 sessões assim definidas. No primeiro capítulo, a sessão com o título Exortação ao Progresso na Vida Cristã. O segundo capítulo e segunda sessão, os falsos mestres. E já no terceiro capítulo, terceira parte da carta, a certeza da vinda de Jesus. Com a observação que nós não temos uma conclusão de assunto nem de carta, temos abruptamente uma finalização da carta, em poucas palavras, no final do último verso do capítulo 3. Passando assim a introdução, rapidamente Pedro se apresenta e deixa uma saudação. Verso 1 diz: Simão Pedro, observe, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro se coloca como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Observem como Paulo, e nada de usar o ministério que Deus deu como título para honra própria. Ele não coloca apóstolo Simão Pedro, ele coloca Simão Pedro, servo, e também apóstolo Jesus Cristo, porque não pode negar que foi comissionado por Deus, chamado como apóstolo. E o verso 2: graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Saudação rápida comum. Passando
a continuidade do primeiro capítulo, primeira sessão, exortação ao progresso na vida cristã. Mas a abertura deste tema ou deste tópico, exortação ao progresso da vida cristã, Pedro faz menção, dizendo no verso 3, visto como o seu divino poder, como o poder de Deus, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça há no mundo. Colocando estas palavras noutra orientação, para ficar mais claro, Pedro observa ou faz lembrar aqueles a quem ele escrevia, aqueles que alcançaram fé em Cristo Jesus, a verdade, a realidade que pelo conhecimento de Deus, ou de Cristo Jesus, ou o conhecimento do Evangelho, Deus nos deu tudo. Quando falou tudo, falou tudo. O que também Paulo chega a dizer certa vez, que Deus nos deu tudo, nos fazendo cordeiros de Cristo Jesus. Então, pelo conhecimento do Evangelho, precisamos entender, já recebemos tudo. Outra colocação de Pedro, grandíssimas e preciosas promessas, sem citar detalhes, mas coisas que não se pode nem falar pela grandiosidade que nelas há, das promessas de Deus, como filiação de Deus, como vida eterna, como ir para os céus, como nada nos faltar e tanta coisa mais. Faltariam palavras. Mas ele salientou o particular da participação da natureza divina. Observe que já na primeira carta ele falou que nós fomos gerados para uma nova natureza incorruptível. E aqui ele foi mais objetivo, curto também, dizendo que pelo Evangelho já temos participação na natureza de Deus, onde sempre aquele aspecto em nós guerreiam duas naturezas, a carnal e a espiritual. A carnal própria deste mundo e a espiritual pela adoção de filhos em Cristo Jesus, conforme Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4. E também o destaque, pelo conhecimento do Evangelho, conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo Jesus, temos escape da corrupção do mundo, ou graça também de Deus, resistência, vitória a todo aspecto de tentação e corrupção deste mundo. 4 pontos máximos no início desta carta de Pedro. Observe quantas coisas temos alcançado pelo conhecimento de Cristo Jesus. Vamos ver na carta de João, citação também, em resumo, de que recebemos muito quando chegamos ao conhecimento de Deus. Passando a continuidade, aí então ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Se temos tanto de Deus, se alcançamos tanto pelo conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, então, após a fé, vamos avançar para outros tópicos mais. Assim, colocando em ordem, tendo iniciado esta caminhada em fé, são passos seguintes a serem acrescentados: a virtude, que é a moral exemplar, a vida correta, a honestidade,
tudo que diz respeito à virtude. Palavras sadias, ter o compromisso assumido e também por ele termos a resposta correta, falarmos a verdade, tantas coisas que poderiam estar englobadas na virtude, o bom proceder. Depois a ciência, que é o conhecimento, crescer em conhecimento, o que Salomão fala, que Paulo também insiste em crescer em conhecimento. A temperança ou a moderação em todos os aspectos, não só na vida física, mas também no sentido espiritual. Moderação, paciência, que é fruto justamente da sequência destas coisas e dos sofrimentos por causa do Evangelho. Paciência, tudo vai passar, menos as promessas de Deus que vão ter o seu cumprimento no tempo certo. Piedade, a palavra piedade tem sentidos variados, mas todos eles próprios para o texto. Piedade como santidade, como pureza, ou santidade, a piedade como misericórdia. Ambos se enquadram bem nesse sentido de sequência. Devemos ter misericórdia, ou, no caso, temos a santidade, a pureza, sermos santos. Na sequência normal, guardarmos o amor fraternal, o amor entre os irmãos e, finalmente, a caridade ou o amor na sua plenitude, como o amor de Deus. Aí não há limite para se amar. Então observe que são como degraus que devemos estar subindo na nossa vivência cristã. É natural o progresso. Ou lembrando que se conseguirmos avançar degrau por degrau em tudo isso, entretanto podemos crescer em cada um desses elementos depois de atingirmos todos eles. O verso 8 continua. Pedro esclarece dizendo: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem cuidado de progredir na vida espiritual, observando todos estes degraus, essas escalas, esses pontos, objetivos a serem atingidos, de forma nenhuma será achado ocioso ou estéril. Certamente estará sempre ocupado, trabalhando e sempre produzindo frutos. Não será estéril. Agora, ao contrário, aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Crê em Jesus, fica nisso e daqui a pouco esta fé sem obras, como disse Tiago, acaba morrendo. E no caso aqui falo obras, justamente esse progresso na vida cristã. Continuando, portanto, irmãos, exorta no verso 10, Pedro dizendo: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. E ainda o verso 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, a porta para entrar no céu continua estreita, o caminho continua apertado, mas se a pessoa tem a vida ocupada num progresso espiritual, parece que tudo está fácil para ele. Ele não se embaraça, ele não tropeça. É o que também vemos na palavra de Salomão, quando fala que aquele que adquire a sabedoria pode até correr, que não vai tropeçar, não terá embaraço nos seus pés. Mas se tiver, diz Salomão, sabedoria. Pedro disse: se a fé acrescentar a virtude, a ciência e progressivamente os demais tópicos apresentados. E assim
Continua no verso 12, dizendo Pedro: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele chama tabernáculo o seu corpo, a vida terrena. Enquanto estiver neste tabernáculo, se é nesta vida terrena, ele acha justo despertar-nos com admoestações, incentivos. Verso 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele já tinha esta ciência que estaria logo sendo recolhido. Na verdade, Jesus tinha falado com ele depois de ressuscitado, na ocasião da última pescaria de Pedro. Jesus falou com ele que certamente ele teria as suas mãos atadas, outros estariam cingindo a ele, conduzindo a ele para onde ele não quereria ir, significando isso a morte de Pedro, de como ele estaria glorificando o Senhor, dando a sua vida por Jesus. Mas talvez ele tenha recebido outra informação de Jesus, porque observe, se Jesus morreu e ressuscitou por volta da década dos anos 30 e poucos, nós já estamos no final daquela época dos apóstolos, lá pelo ano 60 e tantos. Para ele fazer esta consideração agora, que brevemente ele deixar esse tabernáculo, naturalmente deve ter recebido outra mensagem do Senhor, dizendo que a sua partida deste mundo estava breve. E diz ainda finalmente: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Não saberia ele, ou não sabia ele que quase 2000 anos depois alguém estaria usando a sua escrita para ter instrução e orientação para a vida cristã. Como foi útil isso? Assim, na sequência deste assunto, exortando para o progresso na vida cristã, ele dá um testemunho bonito sobre Jesus, sobre o que ele prega, o que ele está falando. No verso 16, ao dizer: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E continua: porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido ou alegrado. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, ele está se referindo à ocasião da transfiguração, quando ele viu Jesus transfigurado, Jesus em glória, e com Jesus apareceram também Moisés e Elias, conversando, e a glória era tanta, a paz e a bonança ali, vamos dizer, era tanta, que Pedro disse: vamos ficar aqui mesmo, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Pedro, outra para Elias e Moisés, e vamos ficar aqui mesmo. Nem quis saber de tenda, ficaria no relento mesmo, estava muito bom, dentro daquela magnífica glória. É assim que ele expressou. Continuando, diz ele também, e dá um testemunho sobre as Escrituras: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, sem ele citar que toda a Bíblia faz menção a Jesus, que Jesus é o centro da Bíblia. Entretanto, ele disse que ele viu o testemunho, ouviu o testemunho de Deus a respeito de Cristo Jesus. Mas não é só isso, também os profetas falaram sobre isto. E a estas palavras dos profetas precisamos estar atentos, com cuidado, que a Escritura não é de particular interpretação. Ninguém escreveu porque quis escrever, e nem escreveu o que queria escrever, mas aquilo que o Senhor o conduziu a escrever para deixar testemunhado para nós tudo aquilo que sobre Cristo já estaria sendo feito ou viria a acontecer. Assim, passamos ao capítulo 2, segunda parte do nosso estudo na carta de Pedro, quando temos a palavra sobre os falsos mestres. Aí, diretamente ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então observe, claro isso aqui, sempre houve falsos profetas, falsos mestres, e há uma identidade dessas palavras com a palavra da carta de Judas. Atentem bem nisto. Continua no verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Abandonando o caminho correto, vão negar o Senhor. Infelizmente, muitos seguirão isto, a estes e aos seus ensinos, e o caminho da verdade será blasfemado. Muitos começam a carreira bem, mas depois se desviam. E o pior, que num desvio de alguns, outros vão em seguida. E o verso 3 ele diz que esses falsos mestres, falsos profetas, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Eles atuam, trazem danos, os danos são grandes, mas Deus no tempo certo traz o seu juízo, declara a sua sentença. A perdição desses não demora, chega no tempo certo, no tempo de Deus. Assim, em sequência, no verso 4, ele dá um exemplo, ou 3 exemplos, do que já sucedeu no passado. Começa no verso 4 falando sobre os anjos que pecaram. Observe, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Entre o povo de Israel, no passado, houve falsos mestres, falsos profetas. No meio da igreja, Pedro salienta, haverá também. E nada mais surpreendente, Pedro cita, que antes de tudo isso, já no céu, houve uma rebelião, ou uma divisão. Muitos se separaram de Deus, mas Deus já os tem punido. Como? Deus não os perdoou, eles eram muito mais excelentes em conhecimento do que nós. Aquele que sabe mais, aquele que já atingiu mais, receberá muito mais duro juízo de Deus. Por isso que já estão sentenciados no aspecto de que foram lançados no inferno. No outro lugar diz abismo. Ou seja, esta palavra inferno requer um estudo à parte, mas lembremos que inferno significa sepultura, significa lugar de mortos.
ou seja, aqueles que pecaram já estão mortos espiritualmente, lançados longe de Deus, ou abismo, outra palavra usada. Continua ainda no verso 4: os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui que está a situação ou citação de que os anjos estão, os que pecaram, já estão presos. Mas cuidado, a prisão deles não é prisão carnal, é uma prisão espiritual. Estão limitados nas suas ações, presos espiritualmente. E esta prisão particularmente é em termos de escuridão. Quem está em Cristo está na luz. Quem não está em Cristo está nas trevas. Quem está em luz discerne bem todas as coisas, mas quem está em trevas está limitado, está preso na sua ação, no seu raciocínio, nos seus projetos. Por isso coloquei aqui junto Judas verso 6, que fala a palavra bem paralela a esta, ao dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu ministério, abandonaram a sua missão, a sua tarefa, abandonaram o céu de Deus e foram para outro lado, as bandas do norte, diz Isaías, aí ó, deixaram a sua própria habitação. Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Precisamos ter cuidado nisso. Não é limitação de ação, mas é limitação. Está restrito ao que Deus permite ou ao que Deus não permite. Por isso, muitos não entendem a prisão de Satanás, que já é atual e presente, porque essa palavra de Pedro e a palavra de Judas refere-se a um passado e não a um futuro. Está claro isto? Atentemos bem. Pedro falou dos falsos mestres que estariam no meio do povo, mas haverá sentença de Deus para eles em condenação e reprovação. Exemplo: já no passado houve pessoas que se desviaram de Deus e tiveram a sua condenação, falando de passado. Primeiro exemplo, os anjos que pecaram, que deixaram o céu, que abandonaram as suas tarefas, o seu ministério. E hoje está tão comum assim, né? A pessoa resolve de cabeça do lugar onde estava servindo ao Senhor e sai por aí, escolhendo onde quer ir. Cuidado, deixar a sua própria habitação. Pedro diz: costume de alguns deixar a sua congregação. No quartel seria abandono de posto, falta grave. Continuemos. O outro exemplo de desvios no passado e o juízo de Deus está no verso 5. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Passado, exemplo do passado. Seguindo no verso 6, condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Lembremos que também é citado por Judas isso, assim como Sodoma e Gomorra, que foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 3 exemplos passados: os anjos que rebelaram no céu, os do tempo de Noé e os do tempo de Ló, os que estavam em Sodoma e Gomorra. Mas diz a palavra em sequência, verso 7, e livrou Deus o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras ou as suas obras injustas. Estamos vivendo um presente tempo também. O mundo inteiro é uma Sodoma e Gomorra. Que haja em nós isso aqui, ó, sermos justos como Ló, que tudo isso para nós só sirva de enfado, para nós seja como coisas abomináveis.
inclináveis, observe bem, e tenhamos a nossa alma afligida com tudo que vemos e ouvimos em perversão e desvio das coisas de Deus, ou da verdade de Deus. Verso 9, diz a palavra, Pedro escrevendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Observe isto: os injustos sempre são castigados. Os justos são livres, mas os injustos são castigados. Ou seja, aqueles que andam em cobiça de imundícia terá a sua condenação. Quem planta na carne colherá da carne a corrupção e a morte. Os que desprezam as dominações é a mesma coisa que autoridades. Quem despreza as autoridades, lembremos do capítulo 13 de Romanos, que Paulo falou a mesma coisa. As autoridades são constituídas por Deus. Que mais? Esses que são atrevidos, ou seja, arrogantes, desrespeitosos, eles também serão castigados. Os que são obstinados, ou seja, teimosos, ou de dura cerviz, numa linguajar popular, cabeça dura. Nada que se lhes fale é solução ou tem razão. Não aceitam palavra de ninguém. Andam sempre de forma arrogantes. E continua: e não receiam blasfemar das autoridades. Esses, certamente, diz Pedro, serão castigados. Continua falando destes. Esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão, o prêmio da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Banqueteiam, festejam, cultuam conosco, mas eles são nódoas, máculas, estão no meio do povo, como quem serve a Deus também. Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando ou enganando, seduzindo as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes, observem mais um exemplo em Balaão, seria o quarto exemplo do que no passado houve e o castigo do Senhor. Estes, continua Pedro dizendo no verso 17, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque
de quem alguém é vencido, do tal também faz-se servo. Palavra semelhante à de Paulo: aquele a quem nos apresentarmos para servir, deste somos servos, da justiça para a vida eterna, da corrupção para a morte. Continua no verso 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Lembremos, no estudo de Hebreus foi citado algo semelhante: aquele que, tendo provado o conhecimento do Senhor e os dons espirituais, e isso e mais aquilo glorioso nas coisas de Deus, e que recua e peca voluntariamente, já não resta expiação de pecado, só uma expectativa de ardor de ira e condenação da parte de Deus. Finalmente, passando ao capítulo 3 e a terceira parte desta carta, a certeza da vinda de Jesus. E Pedro diz para nós: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E observe que isso é um perigo. É um perigo, porque a nossa caminhada às vezes é muito longa, e a palavra insistentemente diz: breve Jesus virá. E muitos aceitam o evangelho muito alegres e prontos na expectativa da vinda de Jesus, mas um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, e Jesus não veio ainda, e a tendência é esmorecer, como cansados na caminhada. Mas lembremos da figura: a caminhada será longa, 40 anos de deserto neste mundo, 40 anos figurados, para uns muitos anos, para outros pouco tempo, mas espiritualmente 40 anos, o tempo que Deus nos der para caminhar. E muitos observando: Jesus vem, perseguição e mais perseguição, entrando falsos mestres no meio da igreja, pronto. Quanto desânimo poderia isso trazer? Mas ele diz: lembrei das palavras ditas pelos santos profetas. Nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Se Jesus não vem, voltamos a Coríntios 15, então tudo está perdido. Mas disse Paulo em Coríntios 15: Jesus certamente virá. Assim Pedro também, em outras palavras, diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste o mundo que agora existe. Observe bem: foi tirado do meio da água, e o que agora existe está no meio das águas, no meio das águas subsiste. É um mistério, uma coisa constante. Mas observe que, pelas quais coisas, águas, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio.
Lembremos da palavra em Gênesis 1:9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção. Então a terra foi tirada do meio das águas. Verso 10 de Gênesis 1. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Foi essa a verdade do passado. E em meio dessas águas, o mundo então teve o juízo de Deus. Observem, atentemos numa análise do nosso globo terrestre. É notório que a maioria, 2/3 praticamente da superfície da terra é de águas. E a terra seca que existe está em meio às águas. Do meio das águas foi tirado, e no meio das águas ainda existe. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se o juízo antes foi executado em águas, entretanto há uma promessa de Deus que o mundo não será destruído, mas por águas. Mas a palavra é clara: será destruído pelo fogo. Agora é fogo. E diz o verso 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Paremos aqui e observemos que foi bom Jesus não vir logo, porque chegou o nosso tempo. Se Jesus tivesse vindo há 1000 anos atrás, ou há 40 anos atrás, quantos de nós estaríamos na fé no Evangelho? Há 10 anos atrás, quantos de nós teriam perdido a vida eterna? Foi bom Jesus demorar até agora. Por isso que a palavra assim, Jesus é longânimo, o Senhor é longânimo, deixando as gerações virem, e com isso milhares, quem sabe milhões, enfim, a multidão dos salvos será uma multidão incontável nos céus. Mas está demorando, não vai demorar mais do que o tempo da nossa vida. Não vamos ficar aqui 1000 anos esperando Jesus voltar. Com 70, se chegarmos a 80 ou mais, é enfado, mas não passamos disso não. Então paciência, o tempo que tivermos que viver. Mas se Jesus não vier, Ele vai nos dar descanso, recolhendo-nos da vida carnal. Aí estaremos guardados no Senhor, e pode demorar quanto tempo quiser, mas estaremos guardados com Ele. Por isso que a palavra diz no verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Nada de silêncio. Não sei de onde saíram aí que Jesus virá em silêncio. Jesus virá com grande estrondo. E lembremos da palavra que está escrita, que será com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não sei de onde tiraram o silêncio. Não vejo lugar nenhum na Bíblia que Jesus virá em silêncio. Ao contrário, será uma manifestação tremenda. E Jesus disse que será como um laço sobre os moradores da terra. Laço quer dizer de uma forma rápida, repentina, sem aviso. E o cuidado dos 1000 anos, porque o Senhor sabe o tempo. Por isso que diz a palavra que o Senhor vem, não vai demorar. Se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará, porque virá no tempo certo. Continuando, falando da destruição em fogo, nós temos um exemplo que podemos imaginar numa figura: um sistema solar, tendo Terra e Lua como os nossos astros mais perto, ou a Terra nossa morada, mas a palavra é essa mesmo. Com um grande estrondo, os elementos ardendo em fogo serão consumidos, de tal forma que a destruição será total. O que
largamente conhecido como possível, porque o poder atômico que tem nas nações é para destruir a terra mais de 10 vezes. Mas diz a palavra: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Se isso vai acontecer, tudo vai ser destruído, os ímpios serão consumidos. Como devemos estar ou viver? Em santo trato e piedade. Verso 12: aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Palavra muito clara sobre a vinda do Senhor. E não tem duas vindas, é uma vinda só. Não é silêncio, é repentina, com um grande estrondo, ao toque da trombeta de Deus, a voz do arcanjo. E continua, verso 14: se isso vai acontecer, temos que esforçar para atingir logo o plano de santidade que Deus requer nas nossas vidas. Pelo que, amados, diz no verso 14, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Observe alguns pontos aqui. Verso 14, temos que esforçar-nos, apressar-nos a ficar prontos, na medida da santidade que Deus requer de nós para podermos entrar nos céus. Verso 15, diz aí: tende por salvação a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, mas não é para sempre também não. Há um tempo, não vamos ser relaxados nisso, mas diligentes. Mais ainda, aqui ele cita, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Paulo escreveu muito sobre estas coisas e a vinda de Jesus, e a salvação dos justos e a condenação dos ímpios. Paulo escreveu. Agora, observe que Pedro fala da sabedoria de Paulo e diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Aqui está uma coisa bonita que eu acho em Pedro. Ele não é douto, não sabe as profundidades das coisas de Deus, supostamente, né? Porque nessas duas cartas vimos tanta coisa profunda que Pedro escreveu, mas o Paulo escreveu muito mais, uma sabedoria que Deus lhe deu, e podemos dizer assim, como entendendo que ele, Pedro, ele mesmo acha dificuldade de entender, mas uma coisa ele recua. Paulo falou coisas difíceis, coloco que eu não entendo, como colocando no lugar de Pedro, mas ele falou segundo a sabedoria que lhe foi dada. Observe que não contente, ele sabe que Paulo recebeu sabedoria e respeita isso, ainda que não compreenda tudo daquilo que Paulo escreveu. E nesse fato de citar Paulo e citar as escrituras, ele está valorizando o que Paulo escreveu como palavra inspirada. Aí está um ponto importante em que Pedro reconhece os escritos de Paulo. Continuando e finalizando praticamente o assunto, Pedro diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Última exortação, para que
todo mundo cresça na graça, no conhecimento, sabendo de antemão que compareceremos diante do juízo de Deus. E observe que finalmente, passando a parte B do último verso, ele simplesmente diz: a ele, a Jesus, seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como uma bênção apostólica, ele encerra a carta de uma forma muito rápida. E assim concluímos este estudo na carta 2ª de Pedro. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.